O homem natural e o homem espiritual. O homem natural não é homem espiritual e o homem espiritual não é homem natural. Mas na tua leitura bíblica, se você continuar a ler a Bíblia, você vai encontrar que também falam de outro tipo de pessoa chamado homem carnal. Perceberam? O homem natural é aquela pessoa que nunca recebeu Jesus, nunca recebeu o Espírito de Deus. O homem espiritual é aquele que anda com Jesus, anda na palavra e anda com o Espírito de Deus. O homem carnal é aquele que conhece Jesus, conhece a palavra, mas anda distante da palavra. Um pé está dentro, um pé está fora. Esse é carnal. Só que Deus não tem compromisso com homens naturais, nem com homens carnais. Deus tem compromisso com homens espirituais. Porque a própria Bíblia diz que Deus é que? Espírito. Quer dizer, ninguém pode lidar com Deus fora da atmosfera ou da frequência espiritual. Se nós queremos receber alguma coisa da parte de Deus, devemos estar conectados na frequência espiritual. Porque a bênção que você deseja ter, primeiro deve te ser dado a partir do mundo espiritual. Eu provo-te na Bíblia, depois você pode ler em casa. Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nos abençoou com todo tipo de bênção que é espiritual. Você nota que a bênção primeiro tem que ser espiritual, depois é que se torna materializado. Nada pode acontecer na terra se não começar a acontecer no mundo que é espiritual. Então, por nós não entendermos essa verdade, nós andamos na naturalidade, na carnalidade, mas queremos receber as coisas espirituais. É como você pegar pão e dar num cão. Vai brincar com ele na areia. Porque o cão não é um ser humano racional. Estão a perceber? Se você pegar, por exemplo, fio de ouro, pendurar no pescoço de uma galinha, ele vai andar, vai se sacudir, vai ir. Ele não tem a mínima noção do quão valioso é o que estava no pescoço dele. Alguém está aqui? Exatamente. Quando a pessoa não anda no Espírito, quando a pessoa não vive no Espírito, as coisas espirituais lhe parecem loucura. Porque ele não consegue perceber. E por lhe parecer loucura, ele não vai conseguir se posicionar. Não vai conseguir se interagir para receber o que lhe foi dado gratuitamente. Por isso, a Bíblia está dizendo, nós recebemos o Espírito que vem de Deus. Não o Espírito que vem do mundo. Para nos fazer compreender as coisas que nos foi dado gratuitamente por Deus. Em outras palavras, essas coisas estão no mundo espiritual. Fazem parte do reino de Deus. Mas se o Espírito Santo não te ensinar, não te iluminar, você não vai perceber o que é teu, o que te foi dado por direito, de forma gratuita por Deus. Em vez de você receber, você vai lutar para ter. Em vez de você viver, você vai andar na contramão da frequência espiritual de Deus. Aleluia. E o texto começa a dizer, por isso, nós não falamos com palavras de sabedoria humana, mas falamos palavras ensinadas pelo Espírito de Deus. Comparando as coisas espirituais com as espirituais. O que isso quer dizer? Existem palavras humanas, de inteligência humana, de sabedoria humana, que não carrega nenhuma atmosfera espiritual. Por mais que você ouça, vai te animar, mas não vai mudar a tua situação. Vai te trazer um conforto emocional, não uma estabilidade espiritual. Ora, se as coisas devem começar a mudar primeiro no mundo espiritual, então uma palavra de sabedoria humana é para ser aplicada na terra e não no mundo espiritual.
Por isso Paulo vai dizer em Coríntios 2, nós comparamos as coisas espirituais com as espirituais. Em outras palavras, toda ação espiritual deve ser entendida no pensamento, no reino, na atmosfera e na frequência espiritual. Senão vai te parecer loucura. Parece loucura para muita gente. Por quê? Porque ainda são homens naturais, pessoas naturais, carnais. A espiritualidade não tem nada a ver com roupa que você veste. A espiritualidade não tem nada a ver com o cargo que você tem na igreja. A espiritualidade não tem nada a ver com o carro que você anda com ele. A espiritualidade está muito acima disso. Alguém está aqui? Por isso que você vê pessoas de Jeep, de Lexus, vão ir procurar alguém que nem carro de mão tem. Por quê? Porque ele tem Lexus, mas não conhece o mundo espiritual. E a situação que está lhe afligir, não se precisa que anda de Lexus. Precisa-se de quem entende e funciona no mundo espiritual. Tenho uma boa notícia para você. Alguém está aqui que já habita lá. Alguém está aqui para te ajudar que já convive lá. Alguém que já conhece a atmosfera está aqui com vocês. Alguma coisa vai acontecer. Aplaude ao Senhor. Escute. Porque a espiritualidade está muito acima. Muito acima mesmo. Então o homem natural lhe parece sempre loucura. Porque o homem natural não entende nada da palavra. Não entende nada do reino de Deus, nem do Espírito de Deus. Então ele quer entender tudo com raciocínio humano. Com o diploma que ele recebeu na universidade. Lá no centro de formação. Ah não, isso não tem sentido. Escute, o sentido do mundo espiritual é contra o sentido do mundo físico. O que parece não ter sentido na terra tem muito sentido no mundo espiritual. E o que parece ter sentido na terra, no mundo espiritual, não tem nenhum sentido. Ah não, a palavra é suficiente, a fé é suficiente. Escute bem. Nenhum pregador é maior que Jesus Cristo. Nenhum profeta é maior que Jesus Cristo. Nenhum apóstolo, bishop, reverendo é maior que Jesus Cristo. E ninguém de todos nós, os pastores, é mais sábio que Jesus Cristo. E ninguém foi mais espiritual que Jesus Cristo. E ninguém teve mais poder, power, que Jesus Cristo. Estamos a falar do homem mais sábio, mais poderoso, mais espiritual. Alguém que através de uma pequena oração se transfigurou. Cuidado. Vou repetir, cuidado. Estamos a falar de alguém muito poderoso, mais sábio, mais inteligente. Conhecia toda a Bíblia de ponta a ponta. Conhecia o reino de ponta a ponta. Agora, vamos analisar. Alguém com tanta sabedoria, com tanta espiritualidade, com tanto poder, filho de Deus, gerado pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ele não estava cheio do Espírito Santo. Ele era semente do Espírito Santo. Faz algum sentido pegar lama, lodo, pôr no olho de um cego para enxergar? Humanamente falando, cientificamente falando. Segundo as regras da medicina. Faz algum sentido? Não. Jesus sabia separar as águas. Hora de ensinar, ele vai ensinar. Hora de curar, ele vai curar. Ele sabia separar entre a ideologia, ensinamento, e a espiritualidade, ação do poder.
Faz algum sentido ele colocar saliva na boca do mudo para começar a falar? Não. Sabe por que não faz sentido? Porque nós olhamos isso com raciocínio humano. E não comparamos as coisas espirituais com as espirituais. Amém? Jesus sabia que aqui não envolve ensinamento, aqui envolve ação. E para ter ação, pega o lodo nos olhos do cego, pega o saliva na boca do mudo. Entenderam? Se fosse outra pessoa com aquele cego, com Jesus, ia ele fazer todo tipo de oração, ia ler todos os salmos, o cego não ia enxergar. Afinal, a orientação é só um: pega lodo, lhe mete na vista. E manda esse lavar em Siloé. Perceberam? Por que a orientação é uma? Por quê? Porque cada situação é uma situação. E pessoa natural acha isso loucura. Acha isso loucura. Você precisa entender como o mundo espiritual funciona. Você tem que entender, compreender. Você compreende através da palavra de Deus. Eliseu chegou, profeta Eliseu chegou numa cidade de Jericó. Disseram: a cidade é boa, mas a água é má. Produz esterilidade e aborto. Eliseu mandou buscar sal num prato novo. Disse: tira um prato não usado, novo, põe lá sal e traz. Eliseu pegou aquele prato com sal, foi na fonte das águas, deitou e disse: sejam abençoadas essas águas. A Bíblia diz: até os dias de hoje as águas de Jericó ficaram purificadas. Aí vem os homens com muito juízo, muita inteligência, muito raciocínio. Aquele prato significa, aquele sal não significa nada, era mesmo prato e sal, acabou. Perceberam? Por isso, quando o homem de Deus te orienta uma coisa, faça conforme te orientaram. Não tenta melhorar. Não, pai disse 7 gotas, tu a ver bocado, vou meter 20. E falaram 7 é 7. Marca 2 passos, é 2. Vai amanhã, é ir amanhã. Isso quer dizer o quê? Há certas orientações sacerdotais que fazem o sacerdócio do sacerdote, que vai chocar a tua capacidade, a tua mentalidade, os teus diplomas, o teu status. Vai te chocar.